Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no BonaCast, onde a gente tem o prazer de dividir os meus insights, né? Eu tenho o prazer de dividir os meus insights com vocês, dessa nossa trajetória de aprendizado aí, né? E no mercado financeiro ao longo de mais de 10 anos, né? Hoje eu queria comentar com vocês sobre a história dos fundos de índice. Existem meio que grupos, né? Grupos quase que rivais, né? Que se dividem entre aqueles investidores que entendem os fundos de índice como uma alternativa de investimento eficiente, que vale a pena e tudo, e aquele grupo que acha que não vale a pena. E aí o grupo que acha que não vale a pena, às vezes, se divide em outros grupos que, na verdade, seriam por diferentes motivos, né? Por diferentes motivos. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que quando a gente fala de fundo de índice, né, um fundo que acompanha o Ibov, por exemplo, ou o S&P, etc. tal, que a gente normalmente tem alguns raciocínios, né, que nos fazem tirar conclusões às vezes precipitadas. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu acho que um fundo de índice é uma boa ideia, a pessoa pode pensar, beleza, por quê? Porque, é uma diversificação ampla, eu não vou ter trabalho, é muito prático, eu vou economizar meu tempo, o custo é baixo, né? A taxa de administração dos fundos de índice é mais baixa, porque o gestor não tem trabalho de seleção, ele tem trabalho apenas operacional de ir lá e comprar aquilo que está pré-determinado pelo índice que ele segue. Então, por vários fatores, ele tem esses benefícios. Por outro lado, né, algumas pessoas argumentam assim, mas o fundo de índice, quando ele tem um índice, ele vai ter um monte de empresa boa, mas tem um monte de empresa ruim ali no índice também, então eu não quero ter essas empresas ruins, então se eu não tiver um fundo de índice e eu fizer a minha escolha, eu posso escolher as melhores desse índice e assim eu tenho um resultado, ou espero ter um resultado melhor, né? E isso tudo são argumentos válidos, né? É lógico que não é trivial você encontrar as melhores empresas ou os melhores resultados, a economia é dinâmica, as coisas mudam, a empresa que hoje está bombando não bombava 5 anos atrás, a que vai bombar daqui 5 anos não bomba hoje, então isso tudo cria um ambiente de incerteza. E aqueles que são os defensores do fundo de índice também alegam, mas eu não vou ter que adivinhar nada, eu vou simplesmente fazer os meus aportes e na medida que algumas empresas bombem, elas tendem a ter mais movimentação, elas vão ter maior participação no índice, aquelas empresas que forem ficando de qualidade muito ruim, elas vão saindo do índice, então o índice já tem um viés de sobrevivência, de ir retirando empresas que param de satisfazer os critérios dele, especialmente um índice como o Ibov, né, que são 60 e poucas empresas, enfim. Só que eu percebo que existem 2 momentos em que as pessoas pensam no fundo de índice. O primeiro momento é no começo, né? É uma maneira simplificada de eu investir na bolsa, diversificada, de baixo custo e coloco aquele investimento. Aí as pessoas têm uma ideia de que não, na medida que eu comece a estudar, eu vou ser capaz de fazer uma seleção melhor do que o índice. Então, às vezes, elas olham o índice como um subinvestimento, como um investimento prático, barato e que não me toma tempo, mas que não é uma boa alocação. E que na medida que elas se disponham a aprender, elas podem tomar as decisões por conta própria. Porém, há um outro momento em que muitos investidores voltam a considerar o fundo de índice. E isso eu falei numa live um tempo atrás, os meus alunos dentro do grupo nosso do Telegram falaram assim, poxa, isso aí eu nunca tinha pensado, né? Existe também aquele tipo de investidor que ele estuda absolutamente tudo. E aí depois que ele passa por todo o processo de aprendizado, de entender valuation, de saber como é que os grandes investidores investem, de saber todas as técnicas importantes, calcular os indicadores fundamentalistas e tudo e tal, no final das contas, depois de tudo isso estudado, quando ele começa a olhar as estatísticas de resultado de 20 anos, assim, ele começa a perceber que os fundos de índice
podem ser uma decisão sábia. Então é interessante porque a gente percebe que o fundo de índice ele é tanto uma porta de entrada daquele investidor que está começando a aprender, mas ele também é usado por muitos investidores extremamente experimentados. E as pessoas acham que ele é só a porta de entrada. Então o que eu posso dizer é que existem situações onde você pode se desenvolver muito, e lá no final, na sua conclusão, você pode chegar e falar assim, olha, o fundo de índice poderia ter sido uma boa opção desde o começo, porque tem muita estatística que mostra a eficiência deles em longo prazo. Não à toa existiu aquele desafio do Warren Buffett que ele fez de 10 anos em 2006, né? Acho que foi 2006 ou 2007, acho que foi 2006, onde ele desafiou que qualquer gestor do mercado americano escolhesse 5 fundos e qualquer um deles se iria bater o S&P em 10 anos. Né? Ele falou, não, apostando, acho que foram $500 mil a ser doado para caridade, e essa era a aposta, e ele ganhou. Então, acho que só apareceu 1 ou 2 desafiantes. Vocês podem pesquisar aí no Google o desafio do Warren Buffett, que acho que é mais ou menos isso, sobre essas palavras-chave aí que vocês vão encontrar artigos. Acho que eu fiz também no meu site, mas tem de outros sites especializados aí que você pode ver sobre essa história. E ele mesmo fala que ele considera que para um investidor, né, que não vive do mercado financeiro, tomar decisões investindo via fundo de índice é uma alternativa que deve ser considerada como séria, como realmente séria. O próprio Ben Graham também menciona, apesar dele falar no investidor inteligente, todas as técnicas do investidor que eles chamam investidor conservador versus investidor empreendedor, apesar de mostrar muitas técnicas, ele fala também que um fundo de índice, ele coloca essa opção como uma opção viável. E tem o livrinho, né, o Investidor de Bom Senso, né, que é The Little Book of Common Sense Investing, do John C. Bogle, que é o fundador da Vanguard, que é a maior gestora de fundos passivos do mundo, que ele também dá muita porrada e mostra com estatísticas pesadas como os fundos de índice são resilientes em prazos mais longos, né? É lógico que às vezes a gente, quando pensa no fundo de índice em contraponto aos fundos de gestão ativa, a gente pensa que, claro, que seria possível ser mais seletivo e escolher. Só que tem alguns pontos, né? Normalmente, quando a gente olha um fundo de investimento ativo, a gente está olhando aqueles que têm um bom desempenho recente, de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, a gente não olha os de 20 anos, né? E quando você aumenta as janelas, e aí que a preocupação começa a ficar maior, que muitas gestoras deixam de existir, a equipe muda, fundos se juntam a outros, então você perde a estatística da coisa, e quando você vai olhar, são muito poucos aqueles que resistem durante 20 anos no mercado. E por isso os fundos de índice acabam em períodos maiores, mais longos, sendo extremamente eficientes, porque, entre outras coisas, tem um custo muito baixo. E aí, no livro do John C. Bogle, ele inclusive faz uma reflexão muito interessante sobre os custos compostos, né? A gente sempre fala dos juros compostos, mas e os custos compostos, né? Então ele mostra com muita sobriedade assim o efeito de custos, de administração, de corretagens, etc., de todos os custos que você tem ao você partir para uma seleção individual de ativos, que não são apenas os custos transacionais, mas o tempo, o custo de aprendizado, serviços de consultoria, de análise, tudo isso que você precisa adquirir, leitura, livro, enfim, é custo pra caramba, porque você, para aprender, tudo isso é um custo, e ele não é mencionado monetariamente, e ninguém menciona, ninguém mensura mesmo, mas eles existem, né? Então tudo isso aí criam custos que ao longo do tempo podem ser perversos com relação ao simples ato de comprar um índice. Tem uma outra pessoa que trabalha na educação financeira há muitos anos e talvez assim já tenha muito mais maturidade que todos aí que colocam, justamente pelo tempo, né? O tempo traz maturidade, a experiência, que é o Baster, que eu gosto muito do canal, gosto muito das tiradas, gosto muito da maneira que ele fala de
às vezes meio que dando porrada na galera, que é para você realmente se assustar, não, ser impactado, né? Não é se assustar, é assim, para você cair na real, né? Ele tem um argumento que aí não é uma oposição entre fundos ativos e fundos de índice, mas entre a compra direta de ações e a compra de fundo de índice, que um dos argumentos, ou de fundo quaisquer, né, que eu acho muito válido, que é o sentimento de prioridade, porque assim, de propriedade, porque assim, quando você tem as ações das empresas, você minimamente estudou, sabe o que ela faz e você consegue se ancorar nos resultados. Então, num momento de queda sinistra de mercado, como de vez em quando acontece e vai acontecer muitas vezes ainda na nossa vida, quando você tem ação, você está ligado diretamente à empresa. Então você tem aonde se agarrar para não deixar o seu comportamento de mão de alface te prejudique. Então isso é de fato uma reflexão interessante. Aí nesse caso importa menos até se você vai ter um investimento que bata o índice. Esquece bater o índice. Na verdade você quer ter um bom investimento que você está confortável com ele. Então não precisa bater o índice ou não bater o índice. Isso é indiferente. É uma outra visão, é uma maneira de você falar, cara, se eu tenho um fundo, eu não tenho uma empresa, eu tenho um papel, que é um fundo, né? Eu tenho uma cota de algo que tem a empresa. Então a sua ligação é indireta e isso na hora de você fazer uma conexão com os fundamentos empresariais é mais difícil do que quando você tem os papéis individualmente escolhidos e comprados, onde você vai olhar o resultado da empresa, você tem mais fatores concretos para se basear do que meramente uma compra de fundo de índice. O que eu acho também que é um argumento muito válido e também precisa ser considerado. Porém, o que eu quero voltar aqui à questão é que aquelas pessoas, se você que está vendo aqui o nosso conteúdo aqui, está acompanhando o podcast e está pensando e tem na sua ideia que o fundo de índice é para iniciante, eu posso dizer que ele é para iniciante, mas que ele também é para gênios que têm muita experiência e muito estudo em mercado financeiro. Ele é para as duas coisas. Então, de maneira que você não deve deixar que uma arrogância sua se sobreponha e você começa a achar que quem tem fundo de índice é burro, esse tipo de coisa, é incapaz, está fazendo bobagem. Não é. Isso você não deve olhar. E eu acho que você deve correr completamente de todo mundo que coloca, que dá descrédito, né, que tira o crédito dos fundos de índice como uma estratégia de longo prazo, porque não é possível. Existem muito embasamento, tanto de quem defende a gestão ativa, quanto quem defende a opção por fundos de índice. E são pessoas geniais e inteligentes nas duas pontas. Então não dá para você simplesmente dizer que um é melhor que o outro, acabou. Então se você fala isso, você pode ter certeza que você está equivocado. Você está equivocado. Então assim, você tem que ter a humildade de falar, olha, existem muitos argumentos aqui que podem mostrar. Então o que eu estou querendo dizer é que hoje talvez você se ache muito mais preparado do que há um ano atrás, mas pode ser que daqui para o futuro, daqui 1 ou 2 anos ou 5, você pode se achar ainda muito mais preparado e passar a olhar o fundo de índice com algo que talvez faça muito sentido também. Então é desmistificar a ideia de que o fundo de índice só não serve para o iniciante que não sabe nada, né? E aí esses livros que eu falei, que eu mencionei e tudo, eu acho que o do John C. Bogle, né, o Investidor de Bom Senso, é uma leitura que acho que todo investidor deveria ler, que traz essa questão com muitos exemplos de custos e com uma visão realmente de longo prazo, que eu acho que é muito valiosa, até para você falar, não, eu não quero seguir o fundo de índice, ou eu quero seguir o fundo de índice. A grande questão não é essa, a questão é você saber os prós e contras, sem preconceitos, e depois você tomar a decisão, aquela que mais te atrair, te achar mais interessante e mais confortável. Esse é o grande ponto. Beleza, pessoal? Então hoje era esse papo sobre fundo de índice, para a gente não ter uma visão deturpada do que eles são, e também entender que existe uma eficiência muito grande, especificamente relacionada a um custo baixo. Beleza? Então é isso o podcast de hoje. Um grande abraço e até o próximo.